Olá, você está no Mangaka Cast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Dragon Ball Z. Bom, parece um pouco óbvio falar de Dragon Ball Z, um anime de tremendo sucesso, mas esse sucesso nem sempre foi assim. Quando o Dragon Ball Z estreou na Band, eu era muito fã, tal, estreou na Band no Cartoon Network. E aí o que acontece? Eu era muito fã, assistia muito nos dois, tal, porque o Cartoon passava episódios que a Band não passava, porque a Band segurava os episódios de um jeito assim inacreditável, assim, do inacreditável quanto eles enrolavam para passar os episódios. E aí, e o Cartoon não, o Cartoon ia passando, tal. Então, Cartoon passava de sábado à noite, e aí a Band passava de dia de semana depois do almoço. Então, era uma diferença muito grande. A Band, naquela época, como a internet já existia, já era até um pouco popular, mas não era todo mundo que tinha. O que que acontece? A Band fez o seguinte, tem até algumas outras pessoas que já tem até em celular na internet. Mas o que acontece? Como era uma coisa ainda que tecnologicamente falando era muito devagar, para aquela geração, para aquela época, a Band segurou Dragon Ball Z o máximo que ela conseguiu. Esse é o fato. Ela enrolou literalmente, né? Até que a Globo foi esperta e pegou a parte, sabe aquela parte do Majin Buu? A Globo comprou e a Globo, obviamente, passou. Então, aí que realmente... Mas assim, o sucesso já estava acontecendo, mas aí que realmente fez sucesso. Então, assim, o sucesso foi real daí, porque era na Globo. Na época, a Globo era uma coisa astronômica, principalmente nesse horário que a Globo colocou de manhã. Aí tem entra incógnita, né? Aquela questão. De manhã, a galera na época estudava, que assistia Dragon Ball, em tese estudava de manhã. Então não foi uma burrice estratosférica colocar o Dragon Ball Z de manhã. Sim, não. Por quê? Porque boa parte, a Band já foi mais esperta e colocou depois do almoço. E é isso aí que deu um pouco do sucesso, e o Cartoon colocava à noite. Então isso que fez um pouco do sucesso acontecer. Só que enquanto isso, no Cartoon Network passava essa saga final da tarde. Então aí sim pegou e fez um tremendo sucesso. Esse foi o auge do Cartoon Network, sem dúvida. Vamos falar sobre Dragon Ball Z. Começa com o Goku tendo que lutar ali contra os Saiyajins que vêm para destruir a Terra, até que ele literalmente morre. E aí ele vai, né, pro mundo dos mortos lá, e lá ele passa, tipo... E aí ele vai tentar ressuscitar, e, enfim... E aí ele passa numa casa lá que tem uma mulher lá, que aí fica afim dele e tal, e dá um trabalhão pra ele, e ele lá com o tempo correndo, né, porque ele precisa voltar pra Terra para ajudar o filho dele e tal. Nisso também o Gohan, ele, por isso que provavelmente se você já assistiu alguma coisa ou conhece, o Piccolo é conhecido como Senhor Piccolo, porque nisso ele começa a treinar o Gohan, que é uma criancinha. Tudo bem que é um Saiyajin, mas é uma criancinha pequena, então assim, e ele tem que virar um puta de um guerreiro, então assim, é muito engraçado, tal, porque ele fala que o Gohan é mimado, que o Goku estragou o Gohan, mas é só uma criancinha. E aí ele deixa ele em situações selvagens e vai ensinando o menino a lutar. Literalmente, realmente é muito... chama muito atenção essa questão do anime, assim, é uma coisa muito engraçada. E muito extrema, né? Mas enfim. E aí o que acontece? E aí o Piccolo ensina ele tal, a lutar ali e tudo mais tal. E aí depois que eles, né, tem uma puta luta ele com o Vegeta, o Goku e o Vegeta, na realidade o Vegeta consegue fugir e aí o Goku fica lá todo, né, se recuperando. Nisso o Gohan e o Kuririn vão pro planeta Namekusei para buscar as outras esferas e lá o Freeza tá lá e ele chama as forças Ginyu e aí realmente dá muito trabalho até que o Goku chega, né, treinou viajando pelo universo, ele foi treinando, né, numa nave preparada para isso, obviamente. E aí ele chega muito forte mesmo, tipo quase Super Saiyajin, beirando Super Saiyajin. Então ele dá um pau todo mundo com gosto e tal. Aí o cara até troca de corpo com ele, enfim, mas de última hora ele consegue trocar de corpo de novo. E aí finalmente ele consegue voltar e ele se recupera também de novo e luta contra o Freeza, depois do Freeza matar o Vegeta. E aí matar o Kuririn ele vira Super Saiyajin, que é o grande, né? Nossa, na época isso causou pra caramba, você não tem ideia. Até quem não assistia anime parou pra assistir isso, é sério. Então, assim, foi um marco literalmente na audiência da Band e tal, na época tal. A Band literalmente fez sucesso com isso.
Tanto que a Band reprisou esse episódio umas zilhão de vezes. Então, é uma coisa assim que chamou muita atenção, que foi o antes e depois. Depois começa a saga dos androides, que pra mim é disparado a melhor saga de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super Heroes. É a melhor, na minha opinião, a saga dos androides. E aí o que acontece? Por quê? Por que é a melhor? Porque nem tanto pelo começo ali, que começa com o Goku doente e tal, nem tanto isso. E sim porque aquela parte que eles vão passar lá do tempo e treinam a beça e vão ficando mais fortes. Cara, aquilo ali é sensacional, né? Aquela saga ali é sensacional. Aí depois tem o torneio contra o Cell, tal, que o Goku faz a épica irresponsabilidade de deixar o Cell se recuperar. Enfim, mas aí depois começa, o Goku morre, né? E depois começa a saga com o Goten. Aí o Goten realmente eu acho meio sem graça esse começo, sinceramente. Até a parte do Majin Buu, que na realidade o Majin Buu ele não começa já com o Majin Buu, começa no torneio e tal, e aí eles precisam de energia para despertar o Majin Buu, né? E aí aparece o Daburá. O Daburá na realidade é o Hades, né? Só que Geburá significa Deus, então quando troca o D é o Hades e tal. E aí ele é o governante do mundo dos mortos tal, fala lá que controla o tempo tal, tudo mais, e deixa as pessoas petrificadas tal. E aí o que acontece? Depois disso ainda aparece o Majin Buu. E Majin Buu dá um puta trabalho, eles lutam um monte, vão lutar em tudo que é lugar que você imaginar do universo. E aí, antes disso ainda tem o Goten e o Trunks fazendo uma fusão, que é algo épico, até hoje é usado bastante em comemorações de time de futebol, time grandes. Então é uma coisa realmente, Dragon Ball Z realmente foi uma coisa assim que, cara, fez sucesso e é uma coisa legal e é uma coisa assim que marcou mesmo, eu acho. E isso foi uma coisa um pouco positiva na minha opinião.